Tá? Foi? Foi. Vamos aí esperar a Ana Paula entrar. Ela já entrou? Está entrando. Olá, gente. Obrigada mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade. A Ana Paula já me solicitou. E aí, todos vocês, boa noite. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença. Tá me ouvindo bem? Oi, Gisela. Oiê. Tô te ouvindo super bem, e você? Tô ótima. Obrigada E mais aí? uma vez. Agradecer a todos os nossos aí alunos que estão assistindo, que assistiram a primeira parte, conseguiram assistir depois. Também ficou lá no canal, né? Na coluna da Isso Posto, tá lá. E também no meu Instagram, que eu gravei, tá lá no feed de notícias, vocês podem acompanhar, para quem não acompanhou a primeira parte, né, Paula? E Exatamente. aí, só para a gente assim não deixar, né, dar um pouquinho, explicar um pouquinho o que a gente está falando, do que a gente está tratando, para aqueles que não conseguiram assistir. Nós estamos falando da mudança feita aí pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que alterou vários artigos, e a gente está analisando o artigo 28A do Código de Processo Penal, que traz um instituto denominado Acordo de Não Persecução Penal. E aí começamos a conversar, só para, né, uma breve introdução, para eu passar a palavra para a Paula, para a gente dar continuidade. A gente estava aí no parágrafo 2º, são 14, então a gente tem que, né, tentar dar uma acelerada aí, para até os meus filhos brincaram: mãe, não é uma série, não, é uma live. Parte 1, parte 2, parte 3. Mas é porque eu falei, olha, direito não é entretenimento mesmo, não, mas a gente não pode passar tudo assim, né? Tem que tentar ver as questões mais controvertidas que tem em relação a um tema que é muito importante, que é um tema atual, né? Nós ainda estamos aí verificando como vai ser toda essa mudança, como é que o judiciário vai receber. Então é importante a gente conversar de forma tranquila em relação a isso, né? E aí vimos que, na verdade, esse acordo de não persecução penal, ele consiste no modelo novo de justiça criminal, de justiça penal consensual, em que você fomenta aí o diálogo, o acordo, né? Um acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado, o investigado, juntamente com o seu advogado. Sempre que for tratando-se, né, de um crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, então não pode nem ser igual a 4, mas inferior a 4 anos, não sendo caso de arquivamento do inquérito, então, havendo sim justa causa, um suporte probatório mínimo, aí sim o Ministério Público pode, se for o caso, né, presentes os requisitos, ele propor esse acordo de não persecução, porque se entender que não há indícios de autoria ou materialidade do fato, ele deve, sim, requerer o arquivamento do inquérito policial. Então, sem grave ameaça, né? Não, crimes também que sejam aí sem grave ameaça, sem violência, sem grave ameaça. E aí, celebrando esse acordo, o acusado, cumprindo as condições impostas, né? Na verdade, acordadas, ele, ao final, terá declarado a extinção da sua punibilidade, não havendo nenhum registro na sua folha de antecedentes criminais. Então, é uma inovação que vai pegar muitos crimes, né? Não só aqueles a gente já tinha um consenso, né? Um modelo consensual no juizado, que era até pena máxima não superior a 2 anos, e agora o legislador ampliou mais um pouco em relação ao acordo de não persecução, em pena crimes para que aqueles cuja pena mínima seja inferior a 4. Então, você tem aí uma gama considerável de crimes em que pode, eventualmente, ter essa celebração desse acordo de não persecução penal. Né, Paula? E aí, vimos os requisitos, né? Esse do caput do artigo 28, e estávamos aí tratando das condições impostas, que são essas aí dos incisos
1, 2, 3, 4, 5. Parágrafo primeiro, que também é importante, quando a gente fala em levar em consideração pena mínima inferior a 4 anos, né, o parágrafo primeiro diz que deve ser levado em consideração eventuais causas de aumento e causas de diminuição, para você chegar a essa pena mínima de 4 anos. Então, se você tiver uma causa de aumento de pena prevista, né, o raciocínio é sempre o inverso, tá? Para você alcançar, porque o que a gente quer chegar na pena mínima. Então, a gente tem que levar em consideração aí, para a aferição dessa pena mínima, eventuais causas de aumento e de diminuição, tá? Então, vamos lá, Tá Paulo. bom. Aí a gente vai Tá. conversando. Antes de nós continuarmos aí, porque deveríamos continuar do parágrafo segundo, né, que foi onde a gente parou, Isso. eu recebi algumas mensagens lá pelo site www.issuposto.com.br, algumas perguntas sobre o que nós já falamos. Então, só para esclarecer, né? Lembrando que tem muitos alunos aqui, pessoas que ainda estão na faculdade, que já estão estudando para concurso. Então, algumas pessoas ficaram com dúvida. Um ponto foi até me mandou uma mensagem, uma Adriana De Luca, que trabalha trabalha na execução penal, né? Trabalha na vara de execuções. E ela questionando o cabimento do acordo de não persecução já na fase recursal, não é? Se poderia ir. Primeiramente, nós já tratamos disso, né? Mas só vamos voltar um pouquinho, que se de repente não ficou muito claro, que é a questão, o acordo de não persecução, pelo que está no parágrafo 13, demonstra aí que é uma causa de extinção da punibilidade, é uma norma híbrida. Então, pelo que eu já ouvi de vários professores e pessoas que já escreveram sobre isso, ele tem, até colocar aqui a Grace, né, que tem no TRF4, já julgados admitindo, não é? Isso. Porque, como é uma norma híbrida, para os crimes que já foram praticados e ainda estão em andamento, não tem o trânsito em julgado ainda, claro que não poderia ter tido o acordo de não persecução, porque não existia. Como é uma norma híbrida, ela precisa retroagir, senão haverá até a violação da Constituição, porque a norma no que ela se refere à extinção da punibilidade é uma norma de direito penal. Então, precisa retroagir para alcançar também os processos que estão em andamento, não é? E também me perguntaram novamente sobre a questão de, mesmo daqui para frente, se caberia ou não durante o processo, não é? Se teria que ser só na fase de investigação ou durante o processo, não é? Então, eu entendo, né? Alguns professores também estão entendendo dessa forma, que tem que caber durante o processo também, não é? Até um dia desse eu estava conversando com uma conhecida, que é promotora, ela falou, não, estou com processo, mas ele não confessou em sede policial. Então já está aqui no processo, então vou dizer que não cabe, porque ele não confessou, então ele não preencheu aí o requisito do artigo 28A caput, que seria a confissão. E eu não concordo com isso. Entendo que, primeiro, ele, como você até mencionou na live passada, né, Gisela? Ele utilizou uma garantia constitucional que é permanecer em silêncio. Na época em que ele estava ainda na fase do inquérito policial, ele não sabia desse acordo de não persecução. Então, ele exerceu um direito de permanecer em silêncio. E agora que vem uma lei nova que dá um benefício, ele não vai ter direito a esse benefício porque lá atrás ele não confessou. Quem advoga, quem está na vida prática, sabe muito bem que a confissão em sede policial não é a regra, é uma exceção. Principalmente porque não há um defensor, normalmente não há um defensor em sede policial, não é? A não ser as pessoas que pagam um defensor ao advogado. A Defensoria Pública, ela não tem nem condições, não é? Não, é impossível, não tem meios, né? De todo mundo que responde algo em sede policial, está respondendo por um inquérito policial, ter um defensor público é humanamente impossível, não tem como. Então, como é que aí teria essa questão, como é que ele teria feito essa confissão em sede policial?
Então, na minha ótica, eu entendo que tem que caber, claro, para todos os processos em andamento, até o trânsito, porque é uma norma híbrida, ela tem que retroagir para alcançar os fatos praticados antes da lei entrar em vigor. E mesmo daqui para frente, se você pensar que esse acordo só cabe na fase do inquérito policial, vai estar extremamente diminuída a sua possibilidade. E isso até mesmo por uma questão óbvia. A confissão em sede policial, ela não é a regra, ela é uma exceção. Então, inviabilizaria mesmo o acordo de não persecução. E um outro ponto também que eu já ia até esquecer, com relação à prescrição, não é? O pacote anticrime também mudou. Hoje nós temos no 116 o inciso 4º do Código Penal, dizendo que a prescrição vai estar suspensa enquanto estiver acontecendo as tratativas e o acordo de não persecução. Não é? Então, vai estar suspenso. Se a pessoa parar de cumprir, aí a prescrição volta a correr. Então, foi inserido aí o inciso 4º no artigo 116 do Código Penal também, pela Lei 13.964, que é o pacote. Tá? Acho que agora, então, já porque eu estava preocupada com essas dúvidas que eu ia acabar esquecendo. Só para reforçar, Paula, nós já tivemos uma discussão semelhante à época na Lei 9.099, quando passou a exigir representação para os crimes, né, de lesões corporais leves e culposas. Só que em relação à Lei 9.099, nós tivemos lá um artigo de transição, falando que, no caso, a vítima seria, né, notificada, chamada para, se fosse o caso, representar. Nós não tivemos isso no pacote anticrime. Estou falando em relação à norma híbrida, a aplicação aos fatos iniciados antes da vigência. Mas a gente tem que entender que a lei sendo híbrida, o caráter penal material, ele que vai determinar a retroaplicação da norma. Se o caráter penal material é mais benéfico, e no caso né, porque está ampliando um direito, uma garantia constitucional, então, sendo mais benéfico, eu também acho que não tem, pelo contrário, né? É sim o caso de você aplicar aos fatos já iniciados antes da sua vigência. E até mesmo quando eu falei na semana passada, já tem algumas situações de autores sustentando que mesmo após o trânsito em julgado, já tendo cumprido a pena, em eventual para retirar aí a possibilidade de uma mácula na sua folha de antecedentes criminais, tá? Mas vamos lá. Aí a gente pode até fazer um paralelo, né, novamente, com a decisão do Supremo quanto à Lei 9.099, que deu uma modulada, porque senão a gente vai alcançar até 1900 e vovô menino. Então, tem que haver aí essa regulação. Depois do trânsito, aí realmente a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Mas, mais uma vez aí, agradecer, né? Que eu acabei entrando logo no assunto, né? Agradecer a presença dos alunos que estão aí entrando, o Ricardo, a dona Marli, todo mundo aí compartilhando esse momento com a gente. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Vamos tentar responder as perguntas, né? As da semana passada a gente acabou perdendo, né? Porque a live saiu no final e a gente não ficou... Hoje com as perguntas meu relógio já para não ter esse problema, para a gente se organizar, né? A gente saiu sem se despedir, né? Estava despedindo quando saiu. Mas no teu caso, até meio que teve achei até que tivesse sido uma queda da internet, de luz mesmo, não sei bem o que aconteceu. 1h encerra, então a gente tem que terminar antes mesmo. Vamos terminar. Hoje a gente termina até antes, né? Se a gente conseguir imprimir aqui um ritmo razoável. Então, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada aí aos alunos, né? Vi até que a Aline entrou aí para assistir a gente. Obrigada pela consideração, muito legal. E agradecer aí a presença de todos os alunos. E se vocês também tiverem dúvida depois... vai estar disponível tanto no Instagram, mas também lá no site, né, no Suposto. Se vocês quiserem mandar perguntas, também fiquem à vontade. Isso. Vamos aproveitar esse momento de pandemia para conversar bastante sobre direito processual penal.
Então vamos lá, vamos continuar aqui no parágrafo 2º, que foi onde a gente parou, né? Sim. O parágrafo 2º determina quando eu não vou ter a aplicação do acordo de não persecução. Então, o primeiro ponto aqui, que eu cheguei até a iniciar essa conversa na live passada, mas é melhor a gente voltar a esse ponto, diz o inciso 1º, se for cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Eu acho que aqui realmente o legislador foi mal, né? Por quê? Se ele tivesse dito só infrações de menor potencial ofensivo, e eu até entendo que de repente foi isso que ele quis dizer, então são só as infrações de menor potencial ofensivo mesmo. Porque nesse caso aqui, crimes onde é cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Aí vem a pergunta: e nos crimes onde não cabe onde não estão no juizado especial criminal, mas onde cabe a transação penal? Por exemplo, a lesão corporal culposa no trânsito. Vai caber ou não? Eu entendo também, aí até a gente nem chegou a mencionar isso, nos crimes culposos, não é? Eu entendo cabível o acordo de não persecução em todos os crimes culposos, haja vista que não há a intenção. Salvo engano, você também pensa assim, né, Gisela? Sim, não, nos dolosos, nos culposos, mas com resultado, sim, também. Isso, nos crimes culposos também caberia, né? Então, mas esse ponto aqui do inciso... culposo, por exemplo, né? Porque Exatamente. a violência ou a grave ameaça exigida no caput é aquela intencional, né? O dolo. Exato. E a violência também contra a pessoa, se for mediante furto, mediante arrombamento, não tem, porque a violência aí seria só contra a pessoa. Sim. Então, nesse inciso 1º aqui, o legislador não foi não foi muito bem. O aluno perguntou, não estaria subentendido? Essa questão de subentendido é meio perigosa, não é? A gente tem que ter um cuidado com esse... Previsto. Esse subentendido a gente tem que ter um pouco de cautela, porque se está subentendido, tem gente que vai achar que não está. E aí acaba que você coloca o autor do fato criminoso naquela situação de, será ou não? Será que vai ter? Como a gente hoje, da verdade, tem muitas vezes nos juizados especiais criminais, não é? A gente sabe muito bem que, até mesmo no juizado cível, para você, quando você vai ter uma audiência, agora não, né, que não está tendo nada, mas quando você vai ter uma audiência, você fica querendo saber, será que esse promotor oferece transação penal em crime de ação penal privada? Será que esse promotor, então, fica muito a critério do juizado? Você tem que se inteirar um pouquinho como aquele juizado funciona. Sim. E por quê? Porque fica muito essa questão não estar expresso. Mesmo tendo enunciados, a gente tem até enunciados de encontros de juizados que é até para dar uma uniformização, né? Mas a gente sabe que, na prática, dependendo do juizado, tem um ponto de vista e vai ter uma aplicação diferente, né? Então, realmente... E outra coisa que também é importante é de competência dos juizados especiais criminais. Então, vamos lá, se a causa é complexa ou se houve a necessidade de uma citação por edital, vai ser deslocado para uma vara criminal. E aí, vai continuar tendo, não é? Eu entendo que sim, obviamente, porque ele não foi encontrado, mas continua, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, mesmo não estando mais no juizado, porque nesse caso vai ser deslocado para a vara criminal, vai seguir o procedimento sumário e quando ele for encontrado não vai voltar para o GCRIM. Então, entendo ali que vai ter o direito também. Paula, não sei também se isso ajuda assim no raciocínio. A gente sabe que essas medidas despenalizadoras, como por exemplo a transação penal, ela está prevista no caso na lei 9.099, mas ela pode ser aplicada no júri, né? Quando você está diante de uma conexão de um crime de menor potencial ofensivo, né, conexo a um crime doloso contra a vida, vai tudo para o júri. E em relação àquele crime de menor potencial ofensivo, será aí aplicada a proposta de transação penal também, né? Então, exatamente. Está ali só previsto que vai ser só diante daquele procedimento sumaríssimo, né? E aí até um ponto importante,
Por quê? É a questão da desclassificação, não é? Você tem um crime que, em tese, não caberia o acordo de não persecução, e lá no final a desclassificação para o crime que, em tese, caberia o acordo de não persecução. Temos Esse é um outro problema. né? Aí Hum? já entendem que aplica a súmula 337 do STJ no tocante que fala do sursi, da suspensão condicional do processo, e que aí teríamos o mesmo raciocínio aqui para o acordo de não persecução penal, né? Que aí poderia, no caso, aplicar. Não sei se é esse o seu entendimento. Mas aí tem um problema que isso esbarra até mesmo em quem entende que o acordo de não persecução penal só ocorre no inquérito policial. Porque Sim. quem entende Passada que o acordo... Exatamente, porque quem entende que o acordo de não persecução penal só é cabível no inquérito, havendo uma classificação, vai dizer não era para não processar. Como já foi, então agora não cabe mais. Sim. Então tudo tem que ter aí... Tem que ter um cuidado porque vários entendimentos vão surgir. A gente vai ter que ver como é que a jurisprudência vai se colocar com relação a isso tudo. Mas esse caso da desclassificação, ele é um ponto que vamos ter que observar, e principalmente que quem pensa que o acordo de não persecução só cabe no inquérito policial vai ter um entrave aqui, porque vai ficar desconexo. Né? Já teve o processo, então como é que vai ficar? Né? Então, é um ponto importante. Quer fazer mais alguma colocação sobre esse inciso primeiro, Gisela? Não, tá ótimo. Então vamos para o 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas. Esse daqui... Tá complicado, né, Paula? Muito, muito. Reincidente, tudo bem. Ok, não tenha dúvida. Mas a segunda parte, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, quer dizer, e a presunção de inocência, onde é que fica? Não é? Então, aqui eu acho que esse vai ser um problema muito grande, porque isso vai criar o que é uma conduta, elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, já que ele não é reincidente. Né? Então, reiterado... pratica aquela conduta de forma reiterada, habitualmente, de forma frequente, mas a gente sabe, né, que nem eventual processos em andamento não podem caracterizar maus antecedentes. Então, isso ser um obstáculo à possibilidade de uma proposta de um acordo de não persecução, a meu ver, também violaria aí o princípio, né, da condicional da presunção de inocência. Eu acho que aqui vai ter um outro problema. Eu acho o seguinte, na minha concepção, reincidente, ok. Mas essa segunda parte aqui, eu acho que o Supremo vai ter que se manifestar com relação a essa colocação aqui da lei, porque isso aí abre para uma subjetividade absurda, né? Então tem que ter um pouco de cuidado aí como é que essas questões vão ser colocadas, tá? Pedir a aplicação do Instituto, né? De forma subjetiva. Pode até impedir, eventualmente, a aplicação do Instituto, né? Exatamente, né? Quando abre muito essa questão do subjetivismo, aí começa a ficar do problema, começa a dar problema, né? O inciso terceiro. Esse inciso terceiro é até interessante porque diz ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução, transação ou suspensão condicional do processo. Então, quem teve esses benefícios nos últimos 5 anos não vai poder o acordo de não persecução. E aí eu vou fazer uma observação aqui que eu já vi na prática várias vezes, né? A questão do sursi processual. A Lei 9.099, quando ela diz que a pessoa que teve a transação penal não vai poder ter a transação penal nos próximos 5 anos, ela não se refere ao sursi processual. Então, eu já vi na prática, olha, você está se beneficiando desse sursi processual, você não vai poder ter esse benefício nos próximos 5 anos. Não fala. A lei só fala a transação penal no artigo 76, né? Pois é, como assim, né? Não está em lugar nenhum, mas a gente fica, olha a Liane aí, a gente... Saudade, Liane. Saudade mesmo.
Então, assim, isso não está previsto na lei, não está previsto na lei para o sursi processual, mas agora tem previsão. Quem teve o acordo de não persecução, quem teve transação e quem teve sursi não terá direito ao acordo de não persecução penal no prazo de 5 anos, né? Então, agora, mas com relação ao sursi, continua a mesma coisa. O sursi, pela Lei 9.099, não tem a limitação de 5 anos. Não está escrito lá, não está de forma nenhuma, né? Então, esse ponto aqui, esse inciso terceiro é um inciso também bem tranquilo na minha ótica. Agora, o inciso quarto. Alguma... Eles têm que saber, lembrar, né? Olha, 5 anos não adianta, você não vai ter novamente a concessão desse benefício, né? O único registro que fica é exatamente para impedir, e lá depois no parágrafo vai falar isso, lá embaixo, né? O único registro é exatamente para impedir essa nova concessão dentro desse prazo aí de 5 anos, né? Pois é, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Inciso quarto. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino em favor do agressor. Isso daqui é uma questão interessante, né? A primeira parte fala da violência familiar. Homem e assim, né? Hã? De uma forma genérica, homem ou mulher. Homem ou mulher, não é? Então, porque nós temos crimes praticados em âmbito de violência, em âmbito de violência doméstica, que não tem violência, não é? Injúria, por exemplo. Patrimonial. Violência são outros tipos de violência, não é? Então, a injúria, por exemplo. E aí, não é? Então tem que ter um cuidado aqui porque não vai caber. Então, nessa primeira parte da violência doméstica ou familiar, homem ou mulher. E na segunda parte, por condição do sexo feminino. E aqui não se limita ao local. Então, por essa leitura do inciso 4º, pode ser contra a mulher também em qualquer local. Sim. Não precisa aqui a questão da violência. Então, entre vizinhos, por exemplo. Não é? Entre vizinhos, por exemplo, não há uma relação aqui entre os vizinhos. Então, poderia, mas se o homem utilizar palavras, aquelas coisas, né, de que diminuindo a mulher, isso poderia sim caber o acordo de não persecução. O inciso 4º, ele é um inciso, eu achei até engraçado. Primeiro, quando fala sexo feminino, né, que é uma coisa atualmente, falar em sexo e gênero, né? Tá uma coisa meio fora de moda, vamos dizer assim, usar dessa forma, ou meio preconceituosa, já não sei mais nem colocar, nem como é que isso se coloca hoje, mas esse inciso 4º, ele deu uma separada, não é? Ainda entendem, Paula, que independente até da pena. Você já viu isso? Que não. Até independente da pena. Aí não teria nem exigência desse mínimo de 4 anos. Vamos ver, né, se isso vai. Mas estão fazendo uma interpretação do parágrafo 2º, excepcionando o caput? Sim, sim. Tem professor que trabalha com essas regras, né, de interpretação, de hermenêutica, devem estar. Os vivos estão enlouquecendo, os mortos estão rodando no túmulo. Mas esse ponto aqui é importante, porque percebe-se que a parte do sexo feminino, ela só ficou depois da vírgula, ou praticado. Então, teria aqui essa separação. Então, nessas hipóteses daqui, dos incisos 1º ao 4º, seria também um requisito negativo. Nessas hipóteses, não se pode ter o acordo de não persecução. Quer fazer uma colocação aí, Gisela, quanto a isso? Causas impeditivas. Não, isso mesmo. Tá certinho. Eu entendi pelo inciso 4 que o legislador ele quis proteger, né, tanto, logicamente, a mulher, na condição dela, da fragilidade da mulher, mas quando diz violência doméstica ou familiar, né, então seria no âmbito familiar ou não, como você colocou aqui o exemplo entre vizinhas, tá tudo ok. Então, podemos seguir.
Vamos continuar. A gente tem Mas que acabar isso hoje. se quiser falar, eu levanto a mãozinha. Pode falar. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor, né? Então, aqui é um ponto importante, porque houve uma modificação tanto no CPP quanto no Código de Processo Penal Militar, tratando da questão do defensor na fase do inquérito policial. A gente até mencionou isso. Essa alteração, ela só foi feita para os profissionais de segurança pública, né, para os policiais. E então, na verdade, aí como é que fica? Não é? Eu estou colocando que só caberia o acordo de não persecução na fase do inquérito policial. Que defensor é esse? Vai ter a Defensoria Pública também vai passar a atuar na fase do inquérito policial? Por quê? Eu não vejo, já vi alguns professores falando, então agora com a modificação do Código de Processo Penal e do Código de Processo Penal Militar, haveria então a ampla defesa e o contraditório para esses agentes de segurança pública. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Uma coisa é você ter o defensor em sede policial. Outra coisa completamente diferente é você ter um defensor no inquérito policial que possa efetivamente requerer coisas e o delegado ter que fazer. Porque no inquérito policial, eu sou advogada, eu vou à delegacia com o meu cliente. Eu estou ali para resguardar os direitos dele, para orientar o meu cliente. Mas se eu for requerer algo para o delegado, eu até posso requerer. Mas ele não. Ele simplesmente vai falar, não, doutor, não vou fazer e ponto. Isso não é ampla defesa, muito menos quando eu posso fazer perguntas às pessoas que estão sendo ouvidas em sede policial. Isso não está claro de forma nenhuma, nem nesses artigos que foram inseridos no CPP. Então, eu não vejo... Eu acho, Paulo, que quando você tem, né, acho que realmente a Defensoria Pública, né, até por toda a sua estrutura, pode ter uma certa dificuldade. Mas nos casos em que tem um advogado, já desde a fase do inquérito, né, a gente pode perceber, muitas vezes, o advogado sendo ali mais, né, tendo mais essa possibilidade de estar ali presente e, eventualmente, assisti-lo no momento até em que ele for interrogado perante a autoridade policial, ali tendo uma participação mais ativa, né, quando você tem ali o advogado já constituído em sede policial. No caso, realmente, da defensoria, né, daqueles hipossuficientes, fica mais complicado colocar isso em prática mesmo, né? Fica. E quando a lei então coloca que, por ser o defensor, então algo tem que ser feito aqui. Por isso que, mais uma vez, eu continuo insistindo, batendo na mesma tecla. Tem que haver a possibilidade do acordo de não persecução no processo, mesmo depois da denúncia recebida. Porque, senão, e vai inviabilizar isso de forma toda. Porque como é que o acusado vai saber que tem direito a esse benefício? Quem vai esclarecer isso para ele? O delegado acabou de prender o cara. Tá ali e falou, se você confessar, você vai ter um benefício? Isso não faz sentido. Isso na prática não vai acontecer, né? Então, é um ponto aqui importante, né? Aí vem o parágrafo 4º, que começa a falar da homologação. Lembrando que o acordo ele tem 3 etapas, né? Para ficar bem claro aqui. O acordo ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a da proposta, né? O MP vai fazer essa proposta. Quanto a essa proposta, a gente já viu, quem vai controlar isso é o procurador-geral, né? O PGJ que vai controlar se vai fazer a proposta ou não. Isso aí está no âmbito do Ministério Público. Depois a gente vai ter a parte da aceitação, que é o réu conversando, vamos dizer assim, fazendo as tratativas desse acordo com o Ministério Público. E depois vem a terceira parte, que é a homologação, que é o que efetivamente vai dar eficácia a esse acordo de não persecução. Então, aqui no parágrafo 4º já se começa a falar da homologação. Que o parágrafo 4º eu não vejo muito problema, não. O problema tá brabo mesmo, vai ser no parágrafo 5º. Porque o parágrafo 4º vai dizer, para essa homologação,
o juiz vai ter uma audiência e o juiz deverá verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Quanto a isso, isso é tranquilo que quando você tem até mesmo no sistema americano, o sistema do plea bargaining, é isso que o juiz tem que verificar: legalidade e voluntariedade. O acusado, ele é maior de 18 anos, né? Obviamente. Então, se ele aceitou aquilo de forma voluntária, é claro que aí você vai dizer, né? Eu já algumas vezes já fui questionada quanto essa voluntariedade, por exemplo, na questão envolvendo a delação premiada, né? A pessoa está presa e resolve fazer uma delação, né? Ah, isso é voluntário ou não, já que ela está presa? Claro que a prisão não é um lugar fofinho, não é um lugar aprazível, não é um lugar que as pessoas, de repente, vão dar uma chegadinha lá para um passeio. Isso não acontece. Mas daí a dizer que a prisão ela vai servir como uma forma de coação, há uma distância. É claro que a pessoa que está presa, ela vai querer sair, falar para poder sair. O que eu não posso ter não, vamos prender essa pessoa para que ela aceite a fazer essa delação premiada. Isso não pode acontecer. Mas essa voluntariedade, a pessoa está ali, está ciente do que está fazendo. Voluntário. E a legalidade, se está de acordo com os requisitos legais. Sim, se não tem nenhuma causa impeditiva do parágrafo 2º, né? Eu acho que o juiz ele não está analisando o mérito da concessão do benefício, né? Do acordo de não persecução, mas simplesmente a legalidade, a voluntariedade, se há algum vício de consentimento ou não, né? Como que foi feito, celebrado esse acordo, e a legalidade nesse sentido. Há algum impedimento? Não, então, né? Eu acho que é o caso, sim, de homologar, né? Exatamente. Aí a gente vai para o parágrafo 5º. Esse, para mim, tá difícil. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Aqui eu já achei, isso aqui eu acho que vai dar problema. Vai dar problema, por quê? Quando você tem o juiz verificando a adequação, claro, ele pode verificar se ela não pode ser além, seria o adequado, né, o proporcional, ela não pode ser além do necessário, nem abaixo do suficiente, não é? Mas aí o juiz verificar essa adequação, eu acho que aqui o juiz estaria adentrando ao mérito do acordo. Uhum. Então, eu vejo que isso aqui vai gerar problema com o Ministério Público. Né? Porque aí vem até o ponto. O juiz fala, olha, eu acho que isso aqui não é adequado. Primeiro, ele tem que dizer o que não é adequado. Senão vai ficar naquela... Do que ele está falando, né? Do que ele tá... O que aconteceu aqui? Não é isso. Primeiro, ele tem que dizer o que não é adequado. Uhum. E segundo, o promotor fala, não, eu não vou reformular. Quando o promotor diz isso, então ele não vai haver a homologação. E aí? O promotor, então, vai ter que denunciar. Né? Ato contínuo, ele vai ter que denunciar. Sim. Neste caso... Como o juiz negou a homologação, e aí é o ponto, por isso que a gente tem que separar bem esse acordo em 3 etapas, nesse caso, com a não homologação, aí até o próprio legislador inseriu o inciso 25 no artigo 581. Porque imagina, o réu, o autor do fato criminoso, ele acordou com o Ministério Público, está ok com as condições. Não é? O Ministério Público também. O juiz diz, não homologo. E aí ele vai falar, vai fazer o quê? Ele quer o acordo MP também? Aí perguntaram aqui, não é só adequado com a lei, não. Adequado com a lei é a legalidade. Isso aí está no parágrafo 4º.
não é? O quinto aqui é uma adequação se é razoável, não é? São aquele... Eu acho que, eu acho que é assim, né? Porque o abusiva é mais para a gente tentar perceber, né? Quando abusiva, por exemplo, quando fala que vai restituir a coisa à vítima. Então, vamos supor que a condição é restituir em dobro. Aí seria condição abusiva. Ou insuficiente, fica aquém, né? Muito frouxa. São questões mais objetivas. Mas é o titular do acordo e ele verificar se aquele caso é adequado para formular a aqui, né? O magistrado se miscuindo numa função de autor da proposta de não persecução penal. Então, vamos ver como é que vai, né? Até, Paula, assim, um sentimento meu, né? A gente ainda está no início. Eu acho que os juízes, em geral, acredito eu que irão acompanhar e irão homologar, né? Eu sinto isso. Vamos ver como a gente vai ser, né? A gente sabe que tem de tudo, mas eu acho que, em geral, eles tendem aí, irão, né, acompanhar e entender que é caso de homologar. Eu acho que serão hipóteses excepcionais o caso do juiz entender inadequada, né, ou insuficiente ou abusiva, até pode, aí o Ministério Público reformula, mas inadequado é uma situação mais complexa, porque inadequado em que sentido, como você falou, né? Por quê? Então é porque não é caso para o juiz de propor, né? Então fica complicado. E aí a gente só reforçando aí, retornando à situação de que o acordo de não persecução, da sua origem, não é? Origem americana, sua origem do sistema da justiça penal adversarial dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pelo menos de tudo que eu já estudei no mestrado e estou estudando agora no doutorado, não há possibilidade de o juiz entrar nessa seara. Não é? O acordo é o acordo, é o MP é o autor da ação penal, ele é quem, no caso lá, né? Ele representa o povo, então se ele fez o acordo e o réu aceitou, ponto final, o juiz não tem que se meter. Ele também, mesmo no sistema norte-americano, ele verifica, sim, a legalidade e a voluntariedade. Ponto final. Claro que não estou dizendo aqui de forma nenhuma que o sistema americano é maravilhoso. Tem muitas críticas, é claro que tem, né? Lá, para vocês terem uma ideia, o promotor pode falar: olha, você furtou uma bicicleta, mas se você não fizer um acordo comigo, você matou alguém. É quase isso. Então, lá, não estou dizendo que é maravilhoso, mas lá não poderia, de forma nenhuma, o juiz entrar nessa seara. Então, na minha ótica, esse parágrafo 5º vai gerar problema, sim. Não é? Porque vai ser o juiz falando: não, reformula. Reformula em que sentido? O promotor vai falar: não vou reformular nada, isso para mim tá bom. E aí? E aí acaba que no final, quem é que vai ficar com problema? Mas mesmo assim, vamos analisar, vamos pensar na hipótese. O juiz mandou reformular, promotor não quis e não foi homologado. O promotor recorreu. O tribunal diz: não, tem que homologar. Tudo bem. E se o tribunal disser: não tem que homologar? Poderia, então, eu acho, na minha ótica, poderia, então, haver um novo acordo? Poderia. Porque eu penso o seguinte: o que eu poderia falar de coisa julgada, mais ou menos, é com relação às condições. Então, se aquelas não estão boas, não gerou
o acordo, tudo bem, vamos mudar essas condições, que aí vai ser tipo uma reformulação. Eu vejo a possibilidade, sim, de novamente o Ministério Público e o autor do fato sentarem novamente e fazerem e conversarem novamente sobre propostas. Eu não acho aí que, por causa da decisão, quanto aquelas condições que isso impediria o acordo. Eu não consigo verificar dessa forma. Não é? Porque, afinal de contas, o autor da ação penal, que é o Ministério Público, ele está querendo fazer o acordo de não persecução. E o Então, acusado também, né? E o... E o acusado, você vê na própria, fazendo aí um raciocínio, né? Lembrando aqui, na própria Lei 9.099, muitas vezes não tem a possibilidade da transação penal, numa audiência de conciliação. É marcada a audiência de instrução e julgamento. Lá abre-se uma nova oportunidade, né? Ou ainda que não tenha, ele não tenha aceito aquela época, o juiz tem que tentar novamente dar essa possibilidade. Então, né, de fato, esse raciocínio é interessante, ainda que o tribunal negue, né, o provimento lá, o recurso, podendo ter aí uma nova chance. Agora, aí sim, o Ministério Público vai ter que se adequar, vamos ver como vai ser, né? Tentar verificar outras condições, para ver se agora sim o juiz aceita. Então, eu acho 15 minutos, Paulo. Vamos lá, vamos continuar. Parágrafo 6º, né? Homologado judicialmente o acordo, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie a sua execução perante o juízo de execução penal. Então, aqui, pela lei, a execução teria que ser no juízo da execução penal. Aqui, eu não sei se tem em outros estados, né? Mas aqui no Rio nós temos uma CPA, né? Que é a Central de Penas Alternativas. Eu vejo que o acordo de não persecução também poderia ficar sob a responsabilidade dessa CPA, porque haja vista que a vara de execuções penais realmente tem uma abrangência assim muito grande. Mas aí tem um ponto, vai ter carta de sentença, né? Que você tem uma sentença homologatória e aí também eu não sei o que vai acontecer aqui, se vai ter carta de sentença ou não. A gente fica sem saber como isso vai ser colocado na prática. Mas nós temos essa CPA, eu entendo que poderia a própria CPA, que é de penas alternativas, também poderia ficar como responsável para verificar aí o cumprimento do acordo. Alguém colocou, deixei um questionamento acima, mas passou. Se puder colocar de novo. 7º, né? Alguma colocação aí no 6º? Não, né, Gisela? Tranquilo. Não, tudo bem. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, é claro, ela seria uma proposta ilegal, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Né? Então, voltamos a esse ponto. E aqui, essa decisão de não homologação, cabe recurso, né? Houve a inserção do inciso 25 no artigo 581. Então, hoje nós temos mais uma possibilidade aí de recurso em sentido estrito. Né? Para quem vai fazer o AB, é ótimo. E, Paula, lembrando que o recurso em sentido estrito cabe até o juízo de retratação. Eventualmente, pode nem subir ao tribunal o juiz aqui se retratar. Né, da decisão que não homologa. Exatamente. Aí temos o parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de cumprimentação das investigações ou oferecimento da denúncia. É claro, e aqui é um ponto importante que a gente vai ver como é para não haver essa banalização, como atualmente ocorre com a transação penal, não é? Porque muitas vezes o que nós temos na realidade nos juizados especiais criminais é a pessoa não aceita a transação penal e depois o Ministério Público pede o arquivamento. Não é? Isso aqui não pode acontecer. Isso não pode, porque isso é uma coisa que me chama a atenção, houve uma banalização muito grande, né? Tem até um professor que diz que se você entrar no fórum, o assessorista vai te oferecer uma transação penal no meio do caminho. Você não sabe nem por quê. Você foi lá pedir uma informação. Mas, então, assim, se não houve essa homologação, tem que haver o oferecimento da denúncia, porque, afinal de contas, já tem a justa causa. Né? Isso mesmo. E do próprio tipo, é bem claro, não sendo caso de arquivamento. Então, exatamente. Não tem como requerer o arquivamento.
Isso, tá O ótimo. parágrafo 9 aí fala da vítima, né? Esse acordo de. O pacote anticrime ele foi bem interessante nisso, ele trouxe aí as hipóteses, mudou o artigo 28. O artigo 28, a nova redação, está com a eficácia suspensa, não é? Mas trouxe aí a possibilidade de a vítima se manifestar, né, lá com relação ao pedido de arquivamento, que é uma coisa muito interessante, não está implementado ainda, já por É. causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, mais uma vez aqui, o parágrafo 9 também traz a possibilidade de a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução e do seu descumprimento, né? Para a vítima aí saber o que está acontecendo. O Seguindo parágrafo... o próprio artigo 201, né, o Paula? Seguindo o próprio artigo 201, né, que foi ampliado em 2008, dando a possibilidade à vítima também lá cientificada, eventualmente, da prisão ou revogação, né? Colocando a vítima, trazendo um pouco também a vítima nessa questão aí da justiça criminal, tá? Né? E essa é uma mudança mesmo que a gente percebe que decorre dessa implementação aí da justiça penal consensual, que quer incluir a vítima, né? Que quer incluir a vítima, e principalmente diante dos crimes que são reiterados, né? Briga de vizinho. Então a vítima ela está sendo trazida mais para o processo penal. E isso já começou a ocorrer lá em 95, com a lei, em 2008, com a inserção dos parágrafos do artigo 201, e agora no pacote anticrime, tanto com a mudança do 28 e aqui também, nesse parágrafo 9. Tá? O parágrafo 10 diz: descumprida quaisquer das condições estipuladas no acordo, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Aqui eu entendo que quem pode rescindir esse acordo é o juiz que homologou, não é? O juiz o que vai acontecer aqui? Vai haver uma comunicação ao juízo da execução do descumprimento e isso vai ter que voltar para a vara. O juiz da VEP, eu não vejo, porque afinal de contas quem rescinde é quem homologa, não é? Quem solta é quem prende e assim sucessivamente, né? Então, nesse caso, eu vejo dessa forma, né? Não, já ouvi aí pessoas dizendo, não, que poderia o juiz da VEP deixa eu ver. Rescindir. Da VEP, da rescisão, que o próprio juiz da VEP, eu não sei se você entende diferente, eu acho que seria, dessa forma aí, teria que ser o próprio, só haveria a comunicação com o juízo do processo. E aí sim o juiz que homologou seria o juiz responsável pela rescisão, e aí volta para o MP denunciar ou prosseguir no processo. Se já quiser. O parágrafo 11, né, o descumprimento do acordo de não persecução também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento do sursi. Então, aqui, eu acho óbvio, né? O cara descumpriu o acordo, vai ter direito à suspensão, aí já tá demais, né? Oferece denúncia, aí não tem nem mais caso, não tem mais conversa. Aí não tem, né? Pô, já deu uma chance. Ainda que pudesse, mas esbarra esse requisito. Uhum. A questão do parágrafo 12, mais uma vez, a repetição, né? Que a celebração não vai constar para nada, além do previsto no próprio dispositivo, né? E cumprido o acordo da extinção da punibilidade, que eu estou correndo um pouquinho, está acabando nosso tempo. A extinção da punibilidade que a gente já viu, né? Falta quanto tempo aí, Gisela? 7 minutos. Então tá bom ainda. A extinção da punibilidade, que a gente viu que o parágrafo 13 é o que traz essa natureza híbrida da norma, por gerar aí, por ser uma causa de extinção da punibilidade. E aí temos finalmente o parágrafo 14, no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa ao órgão superior na forma do 28. Então aqui é aquela primeira etapa que eu falei, que é a da proposição. Então, no caso, o acusado, ele pode ir ao... E aí o 28 aqui é esse órgão superior. E aí, qual seria o 28, né? Esse 28 aqui é o 28 novo, que vai ser esse órgão que ainda vai ser criado pelo MP. Mas mesmo atualmente, ao PGJ,
utilizando a Sim. redação que não está mais em vigor, mas é a que está valendo, né? Então, aí sim, que aí a gente percebe a separação. Primeira etapa, MP. Quem controla, PGJ, né? Ou o órgão colegiado que será criado. A segunda fase é o acordo e a terceira fase, que é a homologação, que aí sim é o juiz que poderia ter o recurso em sentido estrito. Acho que... Só para quem não está... O que acontece? A gente está analisando o artigo 28A, que foi modificado e já está em vigor. Só que o artigo 28, caput, que trata do arquivamento do inquérito policial, foi modificado também, só que pelo ministro Fux suspendeu por prazo indeterminado. Então, é óbvio, quando esse artigo trata do artigo 28 deste código, está falando do novo, né? Que houve a mudança, que não tem mais ali o juiz encaminhando ao PGJ e etc. e tal. Só que esse artigo 28 novo ainda está suspenso. E o 28A está em plena aplicação. É muita loucura, né, Paula? Mas, Muito. por enquanto, como é que você vai ter? Por enquanto, a gente tem que lidar com o que ainda está em aplicação. É o 28 antigo ainda, antes da entrada em vigor dessa lei. Né? Exatamente. Que discordando encaminha ao PGJ. A gente tem que fazer uma junção aqui das normas. É o 28A novo com 28 velho. Então, Sim. acho que é melhor a gente ficar por aqui, senão não vai dar tempo de gravar, né, Gisela? Isso. Então, eu lembrei mais um livro de leitura, As Misérias do Processo, porque eu sei que fica, né, não dá para mais, As Misérias do Processo Penal, do Carnelucci, maravilhoso para o advogado. Ele fala do advogado, da atuação do advogado, do juiz, promotor. E também ele trata da questão da imprensa, você vê, naquela época, da imprensa no processo criminal, né, da mídia no processo criminal. Então, na semana passada a gente fez aí, né, essa observação, então trouxe aí um outro livro. Você está tendo suporte aí, Paula? tô pedindo aqui uma ajuda, que eu tenho um livro que é muito bom, sensacional. São 3 minutos. Esse daqui, ó. Esse livro aqui, que fala da Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões. É para a gente ver, muitas vezes, que... É claro que é do meu tema, né? Que eu trabalho muito com essa questão da justiça comparada, né? Que é o que eu gosto. Mas esse livro aqui faz a gente ver que nos Estados Unidos também tem muita coisa errada. Nada é maravilhoso. A história é pesada para muitos países, não só para o nosso, né? Tem coisas ruins em todos os lugares, né? Não é nem tudo que reluz é ouro. Mas, Gisela, eu vou te agradecer aí por esse convite, por essa iniciativa maravilhosa. Espero que façamos aí outras lives, né? Ou que essa pandemia acabe e a gente consiga fazer pessoalmente também. Mas muito obrigada aos nossos alunos por esse carinho de sempre, por estarem aí com a gente. E até a próxima. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por todo o carinho. Tá, eu vou também agradecer aqui a todos, né? Sempre eles perguntaram, elogiaram. Eu vi que a gente não consegue muitas vezes falar do tema e ler as mensagens, mas vai ficar salva, tá? Essa live, eu estou contando agora, tá aqui já a contagem regressiva na minha frente, 1 minuto e 40. Então, vai ficar salva para quem não conseguiu assistir ela toda, ou chegou depois, teve que sair antes, enfim. E a Ana Paula também vai colocar lá no site www.issuposto, né, para quem quiser acompanhar. Tá? Sempre um prazer, que vocês fiquem com Deus, em paz, continuando estudando. Né? A gente tem aula agora, eu vou entrar em sala virtual às 19 horas e a Paula também. Né? Vamos continuar com os nossos estudos. Então, os alunos que estão aqui conosco e vão nos assistir daqui a pouco, né, já podem se preparar. E muito obrigada mais uma vez. Né? Foi ótimo, Paula, muito bom conversar com você, muito esclarecedor. Né? Eu acho que a gente colocou os temas principais aí, de tudo que está sendo falado, a gente conseguiu colocar, trazer. E agora é aguardar, né? A gente pode fazer daqui a 1 ano, daqui a alguns meses. Como vai ser na prática? Como é que foi? Lembra aquilo que a gente falou lá atrás? Foi Nada assim, a ver, mudou tudo, mudou tudo.
Então, vamos aguardar, que aí a gente ainda pode continuar, né, para ver como é que vai ficar isso aí no dia a dia forense, tá? Isso Um mesmo. beijo, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui então, tá, Paula? Um Obrigada mais beijo. uma vez, amor. Eu que Beijos. agradeço. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau. Um beijão a Tchau. todos vocês aí. Tchau. Fecha aqui.